Feche os seus olhos, eu quero orar com você, para nós começarmos a nossa palavra nesta manhã. Senhor Jesus, Pai, Tu és nosso Deus, e nesta manhã, quero colocar diante de Ti, Senhor, esta palavra. Senhor, nós estamos aqui para receber algo sobrenatural que vem dos céus. Senhor, que eu possa ser, Senhor, o Teu instrumento através desta palavra para todas as mulheres que estão aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar um pouquinho com vocês, o tema da minha palavra é Mulheres Posicionadas. O tema do congresso é Mulher de Honra e eu quero falar sobre como nós conseguiremos ser mulheres posicionadas, a importância de sermos mulheres posicionadas, quando nós conseguimos nos posicionar, né? O que isso traz de ganhos para as nossas vidas e entender um pouquinho o que é ser uma mulher posicionada, porque uma mulher que sabe se posicionar, ela é uma mulher que ela tem vida, é uma mulher que ela atrai a honra para a vida dela, amém? E eu quero falar um pouquinho, nosso texto que eu vou falar com vocês está em Atos 5, pode abrir aí por favor, se puder colocar aqui na tela, Atos 5, versículo 1 até o 4. Eu vou contar a história, vocês já conhecem, mas de Ananias e Safira, a história de Safira aqui. E eu quero, através do exemplo de Safira, mostrar algo negativo e, através deste exemplo, trabalhar o que eu quero falar com você nesta manhã. Então, entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo, olha aí essa parte, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas você mentiu a Deus. Esse texto aqui é um texto bastante conhecido da Bíblia, em que mostra naquele momento em que Ananias, ele vendeu a propriedade para colocar aos pés dos apóstolos, que naquela época eles, tinham que vender o que os apóstolos disseram, tragam tudo aos nossos pés, e eles se doavam, e eles venderam as propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos, porque naquela época eles queriam receber aquilo que os apóstolos tinham, aquilo que estava sendo falado através de Jesus, através dos apóstolos, receber a vida eterna, receber as bênçãos, os milagres. E neste momento, Ananias, ele vendeu a propriedade, e vocês sabem, ele não entregou tudo, né? Ele reteu uma parte. Só que eu estava estudando isso, até um tempo atrás, a Bispa Lúcia, ela deu uma palavra, e eu peguei o gancho da palavra que ela deu num outro momento, e construí a minha palavra hoje, que é exatamente sobre a questão de nós mulheres não fazermos pactos, que eu vou falar mais um pouquinho na frente, de mediocridade com os nossos cônjuges. E existem pactos de mediocridade, que eu vou explicar o que é, em todas as áreas. Você pode dizer, mas eu não sou casada ainda, bispa. Mas você vai casar e você precisa aprender, amém? Ou você faz esse pacto de mediocridade, que foi o que Safira fez. Naquele momento em que Safira fala assim, olha só, em acordo
acordo com sua mulher. Naquele momento, aqui o acordo entre Ananias e Safira. Ele tomou a iniciativa, mas ela aceitou. E qual foi a consequência deste acordo? Por quê, gente? Eu estava estudando isso e fiquei pensando, quantas vezes acontece isso nas nossas vidas e nós fazemos como Safira. Naquele caso foi algo muito sério. A consequência do acordo de Ananias e Safira, aonde Safira acordou com Ananias, foi a morte. Depois eu vou terminar de ler o texto, mas ele morreu primeiro. Depois ela teve a chance, porque o apóstolo pergunta para ela: por quanto você vendeu? Quanto seu marido vendeu? E ela teve a oportunidade de falar a verdade, de dizer realmente o valor. E ela não quis, ela não falou. Eu não sei se ela teve medo ou se ela realmente... Não, eu não posso tirar aqui aquilo que o meu marido falou. Mas o que eu quero falar para você nessa manhã é que quantas vezes nós agimos como Safira. E esse acordo de Ananias com Safira trouxe morte para eles. Naquela situação foi morte física, né? Os dois morreram. Mas aqui, nos nossos dias, quando agimos como Safira, quando nós não nos posicionamos... Eu não estou aqui, eu quero deixar bem claro, dizendo alguma, né? Tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque algumas mulheres podem dizer, mas quer dizer que se o meu marido dizer X e eu vou lá e vou dizer Y? Não, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é, aquela situação, Ananias e Safira sabiam que estava errado. Eles sabiam que eles deveriam entregar tudo aos apóstolos. E naquele momento, Safira poderia ter se posicionado. Safira poderia chegar e dizer o quê? Não, eu não concordo com o que você está fazendo. Se o apóstolo chegou e disse que nós tínhamos que entregar tudo aos pés dele, a sua atitude não está certa. E não se compactuar daquela atitude. Quantas vezes nós pactuamos de atitudes erradas ou somos omissas? Muitas vezes nós não, né? Aqui nos dias de hoje nós não temos que entregar tudo aos apóstolos, vivemos numa outra realidade. Mas o que eu quero trabalhar nessa manhã com você é: quantas vezes nós, e eu me incluo nisso, eu gosto muito de me incluir, porque a gente prega, muitas vezes a gente prega para nós, né? Quando você vai fazer a palavra, você faz, de repente você sai, termina de pregar e você fala: nossa, era tudo que eu precisava escutar hoje. Se posicionar para guardar a nossa vida. E o que Safira fez? Ela fez um pacto de mediocridade com seu esposo. E esse pacto de mediocridade, o que é isso? Ela uniu mais forte ao seu marido, mesmo que a consequência fosse a pior. Safira não se posicionou. E muitas vezes nós somos omissas. Quantas vezes nós não nos posicionamos em diversas atitudes. Eu não estou falando aqui só de casamento. E muitas vezes nós agimos como Safira. Não nos posicionamos, fazemos pacto de mediocridade. Ela não teve coragem de dizer ao marido: não vamos fazer isso. E naquele momento, mas tudo bem, bispa, mas ela vai falar que não era certo e ele fez. Mas a parcela de responsabilidade dela, ela fez. Que foi o que? Se posicionar. Vocês estão entendendo? E aí a consequência, acontece muito isso. Eu sou casada aqui há 14 anos e meio, em fevereiro eu faço 15 anos de casada.
E se você perguntar para mim, bispo, você já passou por alguma situação dessa? Sim, várias vezes. Várias vezes eu cheguei para o Lucas e falei, eu não concordo com o que você está fazendo. Acho que não é por aí. Mas eu aprendi com a minha mãe, Bispa Lúcia, né? Aquela mulher linda ali. Uma salva de palmas para ela. As palavras que eu tiro são tudo dela, viu? Ela está pregando aqui, depois eu falei assim para o Lucas. Minha mãe vai falar, Priscila, ainda bem que ela já pregou. Que eu pego uma palavra dela lá de trás e a gente monta outra palavra. Inspiração, a gente tem muito aqui em Brasília, graças a Deus. E eu aprendi muito com a minha mãe, vendo o relacionamento dela. Ela tem 42 anos de casado, vai fazer 43 em fevereiro também. A se posicionar, a não ser omissa, a não fazer pacto de mediocridade. Uma das coisas que eu lembro muito, esses dias eu estava conversando com uma pessoa para contar a história deles, do meu pai e da minha mãe, uma pessoa que está escrevendo, uma jornalista, e eu fui relembrando algumas coisas, fiquei umas 2 horas com ela, e fiquei lembrando de algumas coisas, e uma das coisas que eu fiquei lembrando foi... a minha mãe e meu pai sempre nos ensinou, tanto eu quanto a minha irmã e meu irmão, que o homem, ele tem a voz final, o homem, ele está à frente, ele é o cabeça de casa, mas você não precisa se omitir. Você precisa se posicionar. E uma das coisas que eu aprendi vendo, e lógico que ao longo do casamento, se você perguntar, bispa, você já passou por isso? Aconteceu já? A gente vive de exemplos. Nós, todos os dias é um treino. E quando o Lucas chega e fala, eu vou fazer isso, e eu falo, não, eu acho que não é por aí, mas... tudo bem. No início, não era assim não, tá, gente? No início eu queria mandar, no início eu queria controlar. Eu sou uma mulher muito forte. Eu casei com ele, eu já era formada, independente, já trabalhava. Então, assim, líder, né? Muito posicionada. E eu tive que aprender que ele poderia não concordar com as minhas atitudes. Mas eu também não devo concordar e ser omissa com as atitudes que ele tem. É igual ao seu chefe. Vamos trazer isso para o lado do trabalho. Você trabalha numa empresa e seu chefe diz para você mentir num relatório. E você sabe que aquilo é errado. E você vai virar para o seu chefe e falar... se omitir, não se posicionar. Quantas vezes você se omite de pelo menos dizer, chefe, já aconteceu aqui em Brasília algumas vezes, algumas situações em que pessoas me procuraram, o que eu faço? Chega para ele e fala, eu não quero ir contra você, mas isso que está acontecendo não é certo. Esta atitude que você está pedindo para que eu faça, ou essa atitude que está acontecendo aqui na empresa, não está certo. Mas o que acontece muitas vezes? Por medo de perder, o medo de não termos ganhos, ou o medo da rejeição. E aqui eu fiquei pensando, será que Safira naquele momento não teve coragem de chegar e falar para Ananias que estava errado, com medo dele rejeitar ela? Não pode ser, porque a rejeição é algo que nós temos que lidar todos os dias. Para mim, como mulher, foi muito difícil no início chegar para o Lucas e ter esse equilíbrio de falar para ele, eu não concordo com isso, mas a decisão é sua. Hoje a gente fala isso, depois de 15 anos, e não tem briga. Mas no início do meu casamento, eu tive muita briga por conta disso. Porque eu queria que ele fizesse do jeito que eu queria, né? E muitas vezes ele estava certo. Outras vezes, mesmo nas circunstâncias erradas, que ele foi tomar uma atitude em excesso, principalmente com os filhos, né? Quando nascem os filhos, é um homem e uma mulher de 2 famílias completamente diferentes. E aí eu querendo implantar
a minha correção, como eu aprendi dos meus pais, e ele como ele aprendeu na casa dele. E às vezes ele passava do excesso na correção com as crianças, e eu falava, já briguei, mas eu não concordo. Isso, a briga, ela não leva a nada. Ela só vai trazer mais briga. Então, o que acontece? Quando você começa a se posicionar e aí você tem retaliação, o seu marido começa a vir para cima de você e você não tem estrutura interior, força interior, e assim acontece no seu trabalho com o seu chefe, e assim acontece com a sua amiga. Quantas aqui já se omitiram em posicionamentos no seu relacionamento com as suas amigas, com coigual, por medo de perder as suas amigas? Por medo de perder. Por quê? Por causa da rejeição. Porque não é fácil. E aí é onde eu entro, e eu quero trabalhar com você nessa manhã. Nós precisamos aprender a nos posicionar. Nós precisamos aprender a nos colocar. Gente, existe a maneira de se posicionar certo. Existe como se posicionar. Safira, naquele momento, ela foi omissa, ela não teve coragem, ela não ia convencer o marido dela a não fazer. Presta atenção. Quando eu digo para você, não é você convencer, porque tem horas que nós não convencemos, é igual uma amiga sua que vai fazer aborto. Vamos dar um exemplo perfeito. Uma amiga que vai fazer aborto, e você sabe que essa atitude dela é errada, ela te liga para te contar, e você fica omissa, você não fala nada, você não tem coragem de abrir a sua boca para dizer que aquilo é errado. Isso é um pacto de mediocridade. Você omitiu, você não se posicionou. Mas, bispa, se eu começar a falar para ela, ela não vai mais, porque ela sabe que eu não concordo, ela vai se afastar de mim. É melhor que ela se afaste de você do que você carregar esse peso de não ter falado para ela que aquela atitude dela é errada ao seu ver, né? Ao seu ver, aquela atitude dela é errada. Eu não estou dizendo aqui que você tem que convencer. Nós não somos santos milagrosos, Jesus, para convencer. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo. Quem convence é somente o Espírito Santo. Mas o que eu estou dizendo aqui é que nós estamos vivendo uma sociedade hoje de mulheres que têm se omitido nos seus posicionamentos. Nós temos um programa que chama Amor Diário, na TV Gênesis, nós temos no canal do YouTube, e eu entrevisto muitos casais. Semana passada eu entrevistei um casal muito interessante, em que eles moraram juntos antes de se converter, já, tiveram uma vida juntos, muitos anos, e ela, naquele momento, no início, ela era quem colocava o marido dela, o companheiro dela para frente. Ela abriu o escritório, ela colocava ele para trabalhar. Você tem que trabalhar. Ela foi lá, fez a matrícula da faculdade dele. Ela botou o cara para frente assim, impressionante. E isso é raro de se ver. Porque naquele momento, às vezes você fala assim, nossa, mas inversão de papel. Ele precisava de uma mulher que fosse à frente, que colocasse ele para frente. Aí ela se converteu e ele também se converteu. E eles se separaram, porque eles não queriam mais viver em pecado, queriam ter uma vida santa. E aí, depois que ele se converteu, ele procurou ela para eles casarem. E aí eles casaram. E quando eles casaram, aí eles começaram a contar. Ela teve muita dificuldade, porque no início, como ela se posicionava demais, ela mandava, ela falava, é do meu jeito, e ele era muito omisso, eles se davam super bem. Só que depois da conversão, ela teve dificuldade. E ela falou, bispo, eu tive que procurar muita ajuda, porque eu passava do limite. E aí ele falou, eu entendi com o Espírito Santo e com a ajuda da igreja, com a ajuda do meu pastor foi fundamental, que eu tinha que ser o homem da casa. E a minha esposa teve muita dificuldade de se colocar na posição dela.
Então nós também temos o excesso. Só que naquela primeira circunstância ele fala: hoje eu sou quem eu sou como empresário por causa da minha esposa. E ela disse: bispa, eu era em excesso. Eu não deixava, eu sufocava meu marido. Eu queria mandar até o que ele ia comer, na hora que ele ia comer, o que ele ia fazer, se ele dormia, se ele acordava, tudo. Só que chegou uma hora que isso passou do limite, começou a atrapalhar o nosso relacionamento. E eu achei tão interessante, por quê? Porque nós vemos os dois lados, mulheres omissas demais, ou mulheres também muito posicionadas, mulheres que vão além. Então o que eu quero falar com você aqui é: mulher, nós precisamos aprender a não sermos omissas, a nos posicionarem. E nós temos o Espírito Santo de Deus que está conosco, comigo e com você, que Ele nos guia e Ele nos dá sabedoria. Amém? O que aconteceu aqui? Safira, ela não tinha segurança em falar: amor, eu não concordo com essa sua atitude. O que você está fazendo não é legal. Isso não foi isso que os apóstolos pediram. E aí eu pergunto para você: alguém aqui já fez ou faz algum pacto de mediocridade com seu marido, com suas amigas, com seus discípulos, com suas irmãs de discipulado? E eu quero dizer que o pacto de mediocridade, ele te leva à morte espiritual, não somente física. Nós temos que tomar cuidado. Exemplo, você está com a sua irmã de discipulado na igreja e aí começa aquela fofoca. Ah, porque a minha líder não gosta de mim, porque a minha líder gosta mais da fulana. E você sabe aquela voz maligna que entra ali naquele meio, daquela rodinha de mulher e começa, você sabe o que eu estou falando, né? E começa. Mas isso, o que você deve fazer? Como mulher cristã, cheia do Espírito Santo, você deve falar assim: amiga, eu não vou escutar. Se você está com problema com a pastora ou com a nossa irmã fulana de tal, a Maria, eu não vou. Fala. Se você quer conversar comigo, fale de mim, fale de você. Se você quer falar dela, fale para ela. Isso é simples. Agora uma pergunta: é fácil ou é difícil fazer isso? É difícil? Eu concordo com vocês, é muito difícil. Por que é difícil? Porque a gente tem medo da rejeição. Gente, eu sofri tanto com isso, já fiz tanta terapia, graças a Deus, e de vez em quando ainda tenho escorrego. De vez em quando a minha terapeuta vem para Brasília, eu tenho que conversar com ela. Quando ela vem, eu marco, falo: essa vez eu preciso de um atendimento, porque eu estou escorregando. É normal, é nosso. Só que nós temos que saber que isso existe e ficar atenta. O ano passado, eu presenciei várias situações de pessoas com problemas, uma com as outras, e elas ficam falando uma para as outras. Fala para mim, no caso, se for minha discípula, que eu vou tentar te ajudar, mas o ideal é você, com sabedoria, se posicionar para aquela pessoa. Porque, gente, presta atenção aqui, quando alguém chega para falar mal de alguém para você, ela está querendo te levar para o mesmo barco dela. Me desculpa, mas não existe essa de: eu só preciso desabafar. Você não está desabafando, você está tentando levar esta pessoa para comprar a sua briga. Você está tentando levar. Eu sou psicóloga, né? No consultório eu vejo isso demais. Por quê? Porque não sabe quem é. É um misto de sentimentos. Quantas de nós aqui fomos, né? Temos
um vazio muito grande que vem da nossa história familiar. Fomos abandonadas pelos nossos pais, nunca recebemos um carinho de pai ou de mãe. Você ouviu a sua vida inteira que olha, você não presta. Esses dias eu atendi uma pessoa, não no gabinete, já estava no consultório, e ela falou para mim assim: eu não consigo confiar em ninguém. E aí ela estava com um problema sério no casamento, na parte sexual. E eu falei para ela: você não consegue se entregar para o seu marido porque você não consegue confiar. E eu comecei a trabalhar confiança e a confiança dela. Depois de algum tempo, algumas sessões, e aí ela foi fazendo algumas tarefas, e ela era cristã. Como cristã, eu falei para ela: nós temos uma arma a mais, que é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos ajuda. E aí você orar, você jejuar, você falar: Senhor, eu não aceito mais, eu não quero viver olhando para o passado. Quantas de vocês não sabem se posicionar, tem medo de se posicionar, tem medo de dizer não, tem medo porque você não quer desagradar, porque você tem medo de ser rejeitada, de ser colocada aqui, não. E aí você fica sabendo: porque fulano fez o aniversário dela e não me chamou. Mas ela não me chamou. Aí começa a passar um bando de coisas na sua cabeça. Ela não me chamou por quê? Deve ter sido porque eu falei para ela aquela verdade. É melhor você perder a amiga, infelizmente, mas você não perder quem você é. Não deixar com que o diabo te roube a sua autenticidade, amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Lá no versículo 7, quase 3 horas depois, olha só, gente, ela teve um prazo. 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Ela não sabia o que tinha acontecido. Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou: dize-me, vendestes portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Ela teve a oportunidade. Sabe, o que eu quero falar com você nessa manhã é que nós muitas vezes perdemos as bênçãos, perdemos aquilo que Deus tem para nós, e nós temos vivido a morte, temos trazido aquelas coisas ruins para nós, porque nós temos vivido de pactos de mediocridade. Porque o Espírito Santo, ele te dá um tempo para você se posicionar. E nesse momento, ele deu um tempo. Quanto você vendeu? Por quanto você vendeu aquela propriedade? E ela respondeu: pelo mesmo preço que Ananias. Portanto, Pedro, porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta os pés do que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. E aqui, este pacto que ela fez com seu esposo levou ela à morte. E o que eu quero falar com vocês é: nós não podemos aceitar a viver isto nas nossas vidas, amém? Mesmo que seja, você fala: bispo, eu não consigo. Eu quero que você nesta manhã, você anote isso. Eu não tenho uma varinha mágica para dizer para você que você vai sair daqui, você vai aprender e você nunca mais vai escorregar ou ter uma atitude assim. Mas o que eu quero alertar você é que você saia daqui sabendo que isto é algo sério e que você pode estar alerta. Nós temos que estar alerta. Você é uma pastora, você tem uma sua equipe, a sua equipe não cresce, você sabe por que a sua equipe não cresce, falta um pouquinho a mais de energia sua. E aí quando você chega lá no seu líder maior, ou mesmo não sendo pastora, você é líder de equipe, cuida de pessoas, ele chega para você e fala: tá tudo bem. Vocês estão fazendo
as reuniões, vocês estão fazendo os atendimentos, você sabe que o seu marido não está fazendo, e nem você, e vocês fazem um pacto de mediocridade, vocês ficam quietinhos. Não estamos, eu não sei porque que eu estou crescendo, eu não entendo, eu faço tudo. Oração e devocional, para mim é algo essencial na vida de um homem e de uma mulher cristã. Um homem e uma mulher que não ora todos os dias, que não lê a Bíblia todos os dias. E eu vou falar para vocês, eu acordo de manhã, se eu não faço meu devocional, a oração já era. Eu não consigo fazer no resto do dia. Então isso eu tenho que ser muito disciplinada. E a oração e a leitura da Bíblia, ela te protege, ela te leva para perto de Deus. É quando você consegue que o Espírito Santo esteja vivo dentro de você. E nesse momento, quando você for cair, escorregar na casca da banana, para você poder fazer, eu falo escorregar na casca da banana, seria você voltar a fazer aquelas atitudes antigas que você sabe que é errado, o Espírito Santo vai te incomodar. Quantas vezes você foi fazer certas coisas que você pensou 10 vezes? Faço ou não faço? Faço ou não faço? Ligo ou não ligo? Compro ou não compro? Ixi, agora, né? Compro ou não compro? Você está com problema financeiro, seu marido está apertado, você sabe disso. Olha isso aqui é um pacto de mediocridade bem forte. Você sabe disso, você não pode gastar aqueles R$150 ou aqueles R$200. E aí você gasta. Não, Deus vai prover. Deus vai prover, mas você está gastando mais do que você pode. Você precisa parar de gastar para sobrar, para você colocar a sua vida em dia, e você trabalhar mais, esforçar mais, ser mais competente, para poder o Espírito Santo, Deus abrir uma porta para você. Agora, o que tem acontecido? Pacto de mediocridade aqui. Você e seu marido fingem que está tudo bem com as finanças. E você sabe que não está. Mas você não tem coragem de chegar para ele e falar assim: a gente precisa refazer todas as nossas finanças. A gente precisa fazer uma planilha, botar aqui, listar e falar: nós vamos ter que cortar esta viagem, nós vamos ter que cortar esse luxo que nós temos, nós vamos ter que cortar isso, isso e isso, pelo menos esse ano, para que o ano que vem a gente se organize. Mas nem você nem o seu marido tem coragem de dizer, de fazer isso, porque você vai perder algo. E aí você fala, isso é inconsciente, gente. Eu estou trazendo algo aqui para você começar a pensar, porque se você quer crescer financeiramente, você precisa se organizar. Vocês concordam comigo? Quem gasta mais do que ganha, não tem como. Existem pessoas que já me procuraram no consultório: eu preciso receber, doutor, eu preciso organizar minha vida financeira. E aí eu falei: você precisa fazer uma planilha. Você entra na sua conta, você acessa a sua conta, você sabe, não tenho coragem. Você controla seu cartão de crédito? Não, só vejo ele um dia antes de pagar. Gente, vocês acreditam? Eu já escutei isso é muito normal, tá? Por quê? Não, porque se eu ficar entrando, eu não vou conseguir controlar tudo, e aí eu vou ter que não comprar algumas coisas que eu não vivo sem. Mas espera aí. Ou você se posiciona, ou você perde para ganhar, ou você nunca vai resolver sua vida financeira. Nós precisamos aprender a nos posicionar. Nós precisamos ser maduras. A mediocridade, o pacto de mediocridade leva à morte espiritual, emocional, familiar.
Outro pacto de mediocridade muito forte. Você não consegue fazer uma faculdade, nem terminar uma faculdade, porque a sua família lá atrás de origem, ninguém fez faculdade. Isso aqui é sistêmica, terapia sistêmica familiar. Está preso lá na família. Ai, meu Deus do céu. Como que eu faço? Você precisa se alertar. No caso, procurar uma pessoa, uma terapeuta familiar e trabalhar isso. Pedir para o Espírito Santo. Toda vez que você entra, eu conheço algumas pessoas, várias pessoas, que começam 1, 2, 3, vão até a metade e param. Isso está preso lá atrás. São pactos feitos inconscientes nas famílias e que tem roubado hoje. Por isso que eu quis trazer essa palavra, porque nós estamos num mundo tão doido. Um mundo onde é importante o que as pessoas veem, né? A rede social hoje, nada contra, eu tenho as minhas, também gosto, mas ela não pode mandar em nós. Não é porque o fulano postou e ele tem 1 milhão, 2 milhões, que é o bom. Você precisa se posicionar. Eu trabalho com jovens, vocês sabem disso. Quantos jovens têm? Sabe as blogueiras de roupa, né? Elas são lindas, elas são patrocinadas. Vocês sabiam que quando elas vestem uma roupa, vende, parece que tem algumas marcas que vende assim, 5 minutos, 10 minutos acaba na loja online. E você sabia que saiu um estudo que o número de pessoas que estão endividadas, de adolescentes pegando cartão de crédito dos pais, e escondido ou passando do limite, porque precisa ter aquela roupa, precisa ter aquele sapato, porque a internet, a blogueira diz que é legal. Não é porque uma blogueira diz que é legal que você precisa ter, você tem que ter dentro da sua realidade. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. É a questão de nós trabalharmos ainda a questão de um casal de namorado, marido e mulher, estão namorando jovens, a mulher se guardar. A jovem se guardar, ela não se expor. Ela não sabe se aquele cara vai ser o marido dela. Aí ela se envolve sexualmente com ele. A Bíblia diz, quando um homem e uma mulher se envolvem sexualmente, eles se casam, eles são um. Ela se torna um, e aquilo ali traz, né, um entrelaçamento de almas. E aí depois, aquele cara larga ela, e ela sofre, e aí ela fica com sentimento de rejeição, porque foi abandonada. Agora ela vem para a igreja, e a igreja, nós começamos a trabalhar os princípios cristãos, aquilo que é verdade, aquilo que é importante, e nós trabalhamos muito isso, e tem muitas jovens que falam: bispa, mas se eu continuar o meu namoro, ou namorar alguém que não é da igreja, eu não vou conseguir, porque ninguém vai querer namorar comigo. E eu tenho falado muito para elas: vocês precisam se posicionar. Vocês precisam saber que vocês são especiais, que vocês são únicas e que Deus vai honrar a atitude de vocês. Nós precisamos ter dentro de nós este entendimento. O Espírito Santo de Deus vai nos fortalecer, amém? Nós precisamos, mesmo não sendo casadas, né, aprender a não fazer esses pactos. Nós precisamos estar atentas e vinculadas com o Espírito Santo quando estamos posicionadas. Esther foi uma mulher que se posicionou com o rei. E Esther foi honrada pelo seu posicionamento. Não teve medo de falar: eu vou me posicionar como uma mulher de Deus. E aqui existem mulheres lindas, especiais, mas vocês estão sendo roubadas pelo medo que vive dentro de vocês. Medo da rejeição.
Quantas vezes você sabe que você deveria ter posicionado com a sua amiga, com seus pais, com seu chefe ou com seu marido, e você tem vivido como Safira, e que esse pacto que você fez inconsciente tem te levado à morte espiritual, à morte emocional. Por quê? Você não consegue romper, como eu disse, é um medo tão grande de desagradar, é um medo tão grande de dizer não, de se posicionar, de expor as suas ideias, o seu posicionamento. Por quê? E eu queria que você fechasse os seus olhos agora, que você pudesse agora pedir ao Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, tira se existe algo dentro de mim. Eu quero ser uma mulher posicionada. Débora se posicionou e ganhou aquelas guerras. Deus honrou aquela mulher pelo posicionamento diante de Deus, pelo posicionamento diante, a atitude dela diante daquele exército, diante daqueles homens. Esther se posicionou diante do rei, e ela foi honrada. Deus a honrou, e Safira morreu porque não se posicionou. E eu queria que você falasse agora: Espírito Santo, traz à luz situações, esses dias, a partir de hoje, situações que eu tenho feito pactos de mediocridade, situações em que tenho vivido, em que eu não tenho sido uma mulher sábia, uma mulher posicionada. Senhor, me dá um equilíbrio, peça equilíbrio para você também não ir demais, para você conseguir ser a mulher sábia que edifica a sua casa. Você não sentir aquele sentimento de rejeição, quando você tiver que falar a verdade para algumas pessoas, para os seus filhos. Muitas vezes nós temos medo de nos posicionar com os nossos filhos, com medo deles nos abandonarem ou nos rejeitarem. As nossas amizades, a mulher ela é muito carente de amizade. Quantas vezes eu tive medo de me posicionar com as minhas amigas e não me posicionei e perdi as amigas. E aí o Espírito Santo falou: você está fazendo tudo errado. Começa a se posicionar diante de mim, diante de Deus. E quem ama você, quem você verdadeiramente é, vai estar ao seu lado. E eu quero dizer para você nessa manhã: você tem muito mais a ganhar do que a perder, quando você começar a se posicionar diante dos princípios, diante da palavra de Deus. E o Espírito Santo vai agir na sua vida. Diga, fala: Espírito Santo, haja na minha vida. Eu te dou liberdade, Espírito Santo. Tira o medo de me posicionar, de falar, Pai. Às vezes não vão concordar comigo, não importa, mas eu não vou ser omisso. E Deus está colocando aqui no seu coração e trazendo a lembrança muitas mulheres e muitas situações que vocês já viveram. Deus vai trazer lembranças de situações que você vai falar: meu Deus, eu fiz exatamente o que a bispa disse. E Deus vai te dar essa oportunidade, vai trazer a lembrança, porque essas situações vão acontecer novamente. E quando acontecer, você vai se posicionar e você vai fazer como uma mulher cheia do poder do Espírito Santo, ungida em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus.